Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos mergulhar numa vila medieval empoeirada, onde o amor florescia entre feiras de galinhas barulhentas e o cheiro de pão recém-assado misturado com, bem, esterco de cavalo. Imagine-se com uma túnica áspera, os pés afundando na lama, enquanto você tenta impressionar alguém sem Wi-Fi, Tinder ou um banho quente. Spoiler! Você provavelmente não conseguiria isso. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e que horas são por aí. Estou curioso. Agora, como já está virando de costume, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos começar a jornada desta noite juntos. Você pisca e, de repente, está no coração de uma vila medieval, por volta do ano 1350. O ar está pesado, com o cheiro de fumaça de lenha e couro curtido. À sua volta, carroças rangem, carregadas de nabos e lã, enquanto crianças correm descalças, rindo e tropeçando na lama. Suas botas, se é que você pode chamar essas solas de couro remendadas de botas, afundam no chão pegajoso enquanto você caminha pela rua principal. É um dia comum, mas há uma eletricidade no ar, como se algo ou alguém estivesse esperando para mudar o curso do seu dia. Você ajusta sua capa, tentando parecer menos desajeitado, mas o tecido áspero coça sua pele como um cobertor velho que sua avó insistiria em usar. À sua esquerda, uma ferraria solta faíscas, o clang-clang do martelo ecoando como um metrônomo medieval. À direita, uma mulher idosa vende ervas, murmurando sobre suas propriedades mágicas, provavelmente apenas manjericão com um marketing esperto. Você sorri, pensando em como ela seria uma influencer de bem-estar hoje, postando sobre chás detox. Mas seu foco muda quando você sente um olhar. Lá, do outro lado da rua, perto de uma pilha de barris, está uma figura que faz seu coração dar um salto. É difícil distinguir os detalhes com a poeira e a multidão, mas os olhos deles encontram os seus por um segundo a mais do que o normal. Seu estômago revira. Não é a sopa de cevada de ontem. É algo mais. Na Idade Média, o amor não era exatamente um conto de fadas com trilha sonora de harpa. Historiadores ainda discutem se o conceito de amor romântico, como o entendemos hoje, era comum ou apenas uma invenção de poetas trovadores. Mas aqui, no meio da vila, você sente que algo real está acontecendo. As regras eram rígidas. Casamentos, muitas vezes, eram arranjos econômicos, e flertar sem permissão podia acabar com você na mira de um pai furioso, ou pior, do clero. Ainda assim, as pessoas encontravam jeitos. Um fato amplamente conhecido é que o amor cortês surgiu entre a nobreza, com cavaleiros dedicando façanhas a damas inalcançáveis. Mas até os camponeses tinham seus próprios rituais de paquera, muitas vezes mais práticos. E uma prática curiosa: algumas mulheres usavam cintos de castidade metafóricos, não os de ferro dos mitos, mas votos públicos de virtude para afastar pretendentes indesejados. Você dá um passo à frente, tentando parecer casual, mas tropeça numa pedra solta. Ótimo, agora você é o desajeitado da vila. A figura misteriosa ri baixinho, cobrindo a boca com a mão. É um som leve, como sinos de uma igreja distante, e você decide que vale a pena arriscar a humilhação. Você endireita a postura, ignorando o cheiro de esterco que parece seguir você como um fã insistente, e caminha em direção aos barris. O sol está alto, batendo em sua nuca, e o burburinho da vila parece diminuir, como se o mundo soubesse que algo importante está prestes a acontecer. Você não sabe o nome deles ainda, mas já sente que essa pessoa pode ser mais do que um rosto na multidão. Será que você ousa falar primeiro? Ou espera, como mandam as regras não escritas, que eles deem o próximo passo? A vila pulsa ao seu redor.
Um padeiro grita sobre seus pães, um pouco queimados nas bordas, enquanto um grupo de homens discute o preço de um porco. Você percebe que todos estão observando, mesmo que finjam o contrário. Aqui, nada passa despercebido, especialmente não um estranho tentando flertar. Você sente o peso dos olhares, como se cada aldeão fosse um crítico de reality show medieval, pronto para julgar seu próximo movimento. Mas, por enquanto, você ignora. Seu foco está naquele sorriso tímido, naquela figura que parece tão fora de lugar quanto você, nesse mundo caótico de carroças e galinhas. Você respira fundo, o ar cheirando a palha e esperança, e decide que hoje é o dia de ser corajoso. Você está no meio do mercado da vila, o sol batendo forte na sua cabeça, como um chefe insistindo em uma reunião desnecessária. O ar está cheio de cheiros que brigam entre si. Pão quente, peixe não tão fresco e o perfume forte de ervas que alguém jura curar tudo, desde dor de dente até coração partido. À sua volta, o mercado é um caos organizado. Carroças rangem sob o peso de sacos de grãos, enquanto um vendedor de tecidos exibe suas mercadorias, gritando que suas lãs são dignas de um rei. Você dá uma risadinha. Ele provavelmente vendeu o mesmo pano para o estábulo real na semana passada. Mas seu foco não está nos tecidos ou nos nabos empilhados em cestas tortas. Está naquela figura que você viu antes, agora mais próxima, parada perto de um estande de frutas. Eles estão examinando uma maçã, virando-a nas mãos como se fosse uma joia. E você jura que os olhos deles encontram os seus novamente. Você tenta manter a calma, mas suas mãos suam dentro das luvas grosseiras de lã. Flertar na Idade Média não é como mandar uma mensagem no WhatsApp e esperar uma resposta em 5 minutos. Aqui, cada olhar, cada gesto, é um código a ser decifrado. Você se aproxima, desviando de uma galinha que cruza seu caminho como se fosse dona da vila. O mercado é barulhento, com vozes se sobrepondo. Uma mulher regateando o preço de uma corda, um ferreiro gritando para seu aprendiz e um menestrel desafinado tocando uma viela que soa como um gato sendo pisado. Você se pergunta como alguém consegue se apaixonar nesse caos, mas bem, o coração não liga para a logística. A figura, vamos chamá-los de o estranho por enquanto, está vestida com simplicidade, mas há algo nos detalhes. Um bordado na manga, um cinto de couro bem trabalhado. Não é um nobre, mas também não é um camponês qualquer. Você tenta ler as pistas, como se fosse um detetive de novela medieval. Um fato amplamente conhecido é que, na Idade Média, o vestuário era um outdoor social. As cores e os tecidos gritavam seu status antes mesmo de você abrir a boca. Nobreza usava vermelho e roxo, enquanto camponeses ficavam com tons de terra, como o marrom desbotado da sua túnica. E uma prática curiosa, algumas pessoas costuravam sininhos nas roupas para chamar atenção, como se fossem uma versão medieval de um filtro do Instagram. Você dá uma olhada na sua própria roupa e percebe que está mais para saco de batatas chique do que para influencer medieval. Você se aproxima do estande de frutas, fingindo interesse numa pilha de peras meio machucadas. O estranho está a poucos passos e você sente aquele frio na barriga, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Ou pior, como se estivesse prestes a falar em público sem ensaiar. Você pega uma pera, vira-a nas mãos e arrisca um comentário sobre o tempo. Dia quente, não é? Que soa tão sem graça quanto um e-mail corporativo. Eles sorriem e você sente um alívio momentâneo. Mas então, um obstáculo. Uma mulher mais velha, provavelmente a mãe ou uma tia, aparece ao lado do estranho, lançando um olhar que diz: quem é esse plebeu atrapalhado? Historiadores ainda discutem se o controle familiar sobre o namoro medieval era mais rígido entre camponeses ou nobres. Mas uma coisa é certa: ninguém escapava do radar dos parentes intrometidos. Você recua um passo, sentindo o peso daquele olhar. A mãe, tia, está falando com o vendedor de frutas, mas você sabe que ela está ouvindo cada palavra sua.
O estranho, no entanto, parece menos intimidado. Eles jogam a maçã de uma mão para a outra, quase como um desafio, e dizem algo sobre como as peras desse ano estão tão doces quanto promessas de trovadores. Você ri, porque é a coisa mais poética que ouviu o dia todo, e também porque está aliviado de não ter sido ignorado. Você responde com algo que espera soar charmoso, mas provavelmente soa como sim, peras são legais. Ótimo! Você é basicamente o poeta laureado da vila agora. O mercado continua sua sinfonia caótica. Uma carroça derruba um cesto de cebolas e o vendedor grita como se fosse o fim do mundo. Você aproveita a distração para se aproximar um pouco mais, mantendo a pera como um escudo improvisado. O estranho inclina a cabeça, como se estivesse avaliando se você vale o risco. Na Idade Média, iniciar um flerte era como jogar xadrez com metade das peças faltando. Cada movimento podia ser um erro fatal. Você sabe que se quiser que isso vá além de um olhar furtivo, precisa jogar pelas regras. Ou pelo menos fingir que sabe quais são elas. Você respira fundo, o ar cheirando a palha, suor e um toque de esperança, e decide que é agora ou nunca. Você está parado no mercado, a pera ainda na mão, sentindo-se como se estivesse em um palco medieval onde todos os aldeões são críticos prontos para vaiar. O estranho, com sua maçã e aquele sorriso que parece saber mais do que diz, está a poucos passos, mas a presença da mãe tia, intrometida, paira como uma nuvem de chuva. O sol esquenta sua nuca e o cheiro de feno misturado com peixe seco faz você desejar só por um momento o ar condicionado do século XXI. Mas aqui, no coração de 1350, você precisa jogar com as cartas que tem. E elas não incluem um manual de como flertar na Idade Média sem ser excomungado. Você endireita a postura, tentando parecer menos como um camponês desajeitado e mais como alguém que sabe o que está fazendo. Spoiler, você não sabe. O estranho coloca a maçã de volta no cesto e se vira para você, ignorando a mãe, tia, que agora está ocupada regateando com o vendedor de frutas. Você vem sempre ao mercado? Eles perguntam com um tom que é meio brincalhão, meio curioso. Você pisca, surpreso, porque essa soa exatamente como uma frase que você usaria num bar hoje em dia. Talvez o flerte medieval não seja tão diferente assim. Você responde algo sobre precisar de peras para sopa. Ótimo. Agora você parece o tipo de pessoa que faz sopa de pera. Eles riem e o som é como o tilintar de moedas numa bolsa de couro. Leve, mas valioso. Você sente um calor subindo pelo pescoço. E não é só o sol. Na Idade Média, o namoro era menos sobre amor à primeira vista e mais sobre navegar um labirinto de regras sociais. Um fato amplamente conhecido é que o conceito de amor cortês, popularizado por poetas como Chrétien de Troyes, ditava que o amor deveria ser uma busca nobre, cheia de gestos grandiosos e sofrimento dramático. Mas para pessoas comuns como você, as coisas eram mais práticas, uma prática curiosa. Em algumas vilas, casais em potencial trocavam sinais, como um lenço ou um anel, para indicar interesse, mas só depois de aprovação familiar. Historiadores ainda discutem se essas trocas eram gestos românticos ou apenas contratos disfarçados. Mas no seu caso, você não tem um lenço chique para oferecer. Tudo o que você tem é essa pera meio amassada e um sorriso nervoso. Você decide arriscar, ignorando o olhar da mãe tia, que agora está examinando um repolho com a intensidade de um joalheiro avaliando um diamante. Você pergunta ao estranho se eles vão ao festival da vila amanhã. Uma jogada ousada, porque convidar alguém para um evento público é praticamente gritar: estou interessado, para toda a comunidade. Eles hesitam, olhando para o chão, e você sente seu estômago afundar. Mas então eles dizem: talvez você dança? A pergunta pega você desprevenido. Dançar? Você mal consegue andar sem tropeçar nas pedras soltas da rua. Mas você concorda com a cabeça.
como se fosse um mestre das danças medievais, seja lá o que isso signifique. O mercado continua seu ritmo caótico. Um porco escapa de uma corda e corre entre as barracas, seguido por um fazendeiro gritando palavras que provavelmente não são aprovadas pela igreja. Você usa a confusão para se aproximar um pouco mais. O cheiro de lã úmida da sua túnica misturando-se com o aroma de maçãs maduras. O estranho começa a falar sobre o festival, mencionando as danças, as fogueiras e a chance de comer algo além de mingau de cevada. Você ouve, mas está mais focado no jeito que eles mexem no cinto, como se estivessem nervosos também. Isso te dá um pouco de coragem. Talvez eles também estejam improvisando nesse jogo de flerte. Você tenta lembrar o que sabe sobre as regras de cortejo. Homens e mulheres tinham papéis definidos. Homens deveriam iniciar, mas com cuidado para não parecerem indecorosos. Mulheres poderiam aceitar ou recusar, mas sempre com um véu de recato. Parece um jogo de tabuleiro onde ninguém te explicou as regras. E o tabuleiro está pegando fogo. Você pensa em perguntar o nome deles, mas isso pode ser direto demais. Na Idade Média, nomes vinham com peso, como uma apresentação formal no LinkedIn. Em vez disso, você faz um comentário sobre as maçãs, dizendo que elas parecem dignas de um banquete no castelo. Eles riem de novo, e você decide que esse som é sua nova coisa favorita. A mãe-tia finalmente termina sua negociação e se vira, lançando um olhar que poderia transformar vinho em vinagre. Você recua, segurando a pera como se fosse um talismã. O estranho murmura algo sobre precisar voltar para casa, mas antes de ir, eles pegam uma maçã do cesto e a colocam na sua mão, os dedos roçando os seus por um instante. Para a sopa, eles dizem, com um sorriso que é meio provocador, meio tímido. Você fica ali segurando a maçã enquanto eles desaparecem na multidão com a mãe-tia. O mercado continua seu barulho, mas para você, o mundo ficou um pouco mais quieto e muito mais interessante. Você está na praça central da vila, o sol se pondo e tingindo o céu de laranja, como se alguém tivesse derramado vinho aguado nas nuvens. O festival da vila está começando e o ar vibra com o som de tambores, flautas e risadas que ecoam como um podcast medieval mal produzido. Você ainda segura a maçã que o estranho te deu no mercado ontem, guardada como um troféu no bolso da sua túnica. O peso dela é reconfortante, um lembrete de que aquele momento não foi só sua imaginação, ou a sopa de cevada te deixando delirante. Suas botas pisam na grama amassada, misturada com lama e pétalas esmagadas de flores silvestres, enquanto você se junta à multidão que se reúne para a dança. O cheiro de carne assada e cerveja caseira enche o ar, e você tenta não pensar em como sua túnica coça como uma toalha esquecida na chuva. A praça está iluminada por tochas, suas chamas dançando como se também quisessem participar da festa. Homens e mulheres formam círculos, segurando as mãos, enquanto um menestrel toca uma melodia animada numa viela que, milagrosamente, não soa como um gato em apuros. Você escaneia a multidão procurando o estranho. Seu coração dá um salto quando você o vê do outro lado do círculo, vestindo uma túnica mais limpa que a sua, com um cinto que brilha sob a luz do fogo. Eles te notam e acenam com um movimento discreto, como se compartilhassem um segredo. Você tenta devolver o aceno, mas seu braço parece ter esquecido como funcionar, e você acaba fazendo um gesto que parece mais um espasmo. Perfeito! Você é o rei da sutileza. Na Idade Média, festivais como esse eram raros momentos em que as regras sociais afrouxavam, mas não muito. Um fato amplamente conhecido é que danças comunitárias, como a carola, eram uma das poucas ocasiões em que homens e mulheres podiam interagir publicamente sem levantar muitas sobrancelhas. Mas havia um porém. Cada passo era coreografado, e qualquer movimento fora do script podia ser interpretado como escandaloso. Uma prática curiosa.
Em algumas vilas, dançarinos usavam sinos amarrados aos tornozelos, transformando cada giro numa sinfonia tilintante, o equivalente medieval de uma playlist para impressionar. Historiadores ainda discutem se essas danças eram apenas celebrações ou uma forma sutil de exibir status e atrair parceiros. Mas para você, é uma chance de se aproximar do estranho sem a mãe, tia, pairando como um falcão. Você se junta ao círculo, ficando o mais perto possível do estranho sem parecer desesperado. A música acelera e você tenta acompanhar os passos, que são uma mistura confusa de pulos e giros. Você tropeça, é claro, porque suas botas parecem ter vontade própria, mas o estranho ri e estende a mão para te equilibrar. O toque é breve, mas é como se uma faísca tivesse saltado da fogueira direto para o seu peito. Você não é de dançar, eles dizem, com aquele sorriso que já está começando a te assombrar. Você murmura algo sobre estar mais acostumado com o trabalho no campo, o que é uma mentira. A coisa mais próxima que você tem de um campo é a pilha de feno onde tropeçou semana passada. A dança continua e você começa a pegar o ritmo, ou pelo menos a fingir que sabe o que está fazendo. O estranho está ao seu lado e vocês trocam olhares toda vez que o círculo os coloca frente a frente. É como um jogo. Cada olhar um movimento calculado. Você percebe que outros estão observando. Uma garota com tranças te encara com curiosidade, enquanto um homem barbudo murmura algo para seu amigo, apontando na sua direção. Na Idade Média, fofoca era o entretenimento principal, e você já pode imaginar os boatos correndo mais rápido que o porco fugitivo do mercado. Mas por agora, você ignora. O estranho gira, o cabelo brilhando à luz das tochas, e você sente que poderia dançar a noite toda, ou pelo menos até suas botas desistirem de você. A música desacelera, e a multidão se dispersa para pegar mais cerveja ou assar marshmallows medievais. Leia-se, pedaços de pão tostado. Você e o estranho ficam lado a lado, ofegantes, o calor da dança misturado com o frio da noite. Você vem a esses festivais com frequência? Você pergunta, ecoando a pergunta deles no mercado e esperando soar menos bobo dessa vez. Eles riem, dizendo que só vêm quando há chance de encontrar alguém interessante. Você tenta não corar, mas seu rosto trai você, quente como o pão que o padeiro esqueceu no forno. Antes que você possa responder, a música recomeça e eles te puxam de volta para o círculo. Você vai, porque bem, o que mais você pode fazer quando o mundo parece girar em torno daquele sorriso? Você está no Festival da Vila, a noite envolvendo tudo como um cobertor pesado, perfumado com fumaça de lenha e o doce aroma de cerveja caseira derramada no chão. As tochas cravam pontos de luz na escuridão, suas chamas dançando como se quisessem roubar a atenção da música que ecoa ao fundo. Uma melodia lenta, tocada por um menestrel que finalmente aprendeu a não torturar sua viela. Sua túnica está grudenta de suor, cada fibra áspera roçando sua pele como uma lixa medieval. E você se pergunta por que ninguém inventou algodão macio ainda. A maçã que o estranho te deu no mercado ainda está no seu bolso. Um peso reconfortante que te lembra daquele olhar trocado entre barracas de nabos e galinhas barulhentas. Você a segura com os dedos, como se fosse uma âncora num mar de incertezas. O estranho está a poucos passos, conversando com um grupo de jovens, mas seus olhos encontram os seus de vez em quando, como flechas certeiras que fazem seu coração tropeçar. Eles estão vestindo uma túnica mais arrumada que a sua, com um cinto de couro que brilha à luz do fogo, e você não pode evitar notar a fita verde amarrada ali, balançando com a brisa como um convite silencioso. Você tenta parecer casual, ajustando sua capa, mas o tecido coça como se estivesse pessoalmente ofendido com você. O festival pulsa ao seu redor. Risadas, o tilintar de canecas, o som de pés batendo na terra durante uma dança desajeitada. É como uma festa de bairro, mas com menos Wi-Fi e mais risco de pisar em esterco.
Você se aproxima, desviando de um grupo de crianças que correm com gravetos, brincando de cavaleiros. O estranho te vê e se afasta dos outros, caminhando na sua direção com um sorriso que parece dizer: sei exatamente o que você está pensando. Eles apontam para a fita verde no cinto e perguntam: sabe o que isso significa? A pergunta te pega desprevenido, como se você tivesse que decifrar um código secreto sem nenhuma dica. Você balança a cabeça, tentando não parecer tão perdido quanto se sente, e eles explicam que fitas como essa são dadas como sinais de interesse, um gesto que é meio flerte, meio contrato social. É como mandar um coraçãozinho no Instagram, mas com o peso de toda a vila observando. Na Idade Média, trocar presentes era um pilar do cortejo, carregado de significados. Um fato amplamente conhecido é que objetos como fitas, anéis ou até flores secas eram usados para comunicar afeição, muitas vezes com regras tão rígidas quanto um manual de etiqueta. Esses gestos podiam selar um compromisso ou, se mal interpretados, causar um escândalo digno de fofoca por semanas. Uma prática curiosa: em algumas regiões, uma fita devolvida por um pretendente rejeitado era um insulto público, como receber um visualizado sem resposta. Historiadores ainda discutem se esses presentes eram movidos por amor genuíno ou apenas por pressões familiares, especialmente entre famílias que viam casamentos como alianças comerciais. Para você, no entanto, a fita verde parece um farol numa tempestade, um sinal de que o estranho está, pelo menos, curioso sobre você. Você engole em seco, sentindo o peso dos olhares da multidão. Um homem barbudo, segurando uma caneca que provavelmente não contém apenas água, te observa com uma sobrancelha levantada. Uma mulher mais velha? Será a mãe, tia do mercado? Sussurra algo para sua amiga e você jura que ouviu seu nome, ou pelo menos a palavra estrangeiro. Você ignora, focando no estranho que agora está brincando com a fita, como se soubesse o efeito que isso tem em você. E você? Eles perguntam. Tem algo para trocar? Seu coração acelera. Você não tem uma fita, um anel, nem mesmo uma flor decente. Tudo o que você tem é a maçã que você tira do bolso com um movimento hesitante. É o melhor que tenho, você diz, tentando soar charmoso, mas provavelmente soando como alguém que acabou de oferecer uma fruta meio amassada. O estranho ri, e o som é como sinos leves tocando na igreja da vila. Eles pegam a maçã, seus dedos roçando os seus por um instante que parece durar uma eternidade. Então, para sua surpresa, eles desamarram a fita verde e a amarram no seu pulso. O tecido é macio, um contraste com a aspereza da sua túnica, e o gesto parece tão íntimo que você esquece a multidão por um momento. Agora você me deve uma, eles dizem, com um tom que mistura provocação e promessa. Você sorri, sentindo o calor subir pelo rosto e tenta pensar em algo inteligente para dizer, mas tudo o que sai é um prometo melhorar na próxima. Ótimo, você é praticamente um trovador agora. A música muda e a multidão se reúne novamente para outra dança. O estranho te convida a se juntar a eles perto de uma fogueira onde o calor aquece seus ossos e o crepitar da madeira cria um ritmo próprio. Você vai, porque dizer não parece tão impossível quanto convencer o padeiro local a parar de queimar o pão. Sentado ao lado deles, você sente a fita no pulso como um lembrete constante do que está em jogo. A vila pode estar cheia de regras, olhares e fofocas, mas por agora, tudo o que importa é o estranho, a fogueira e a possibilidade de algo novo começando a crescer, como uma semente num campo medieval. Você está caminhando pelos campos, nos arredores da vila. O sol da manhã filtrando-se por entre as árvores, lançando sombras compridas na grama úmida de orvalho. A fita verde no seu pulso parece um troféu, um lembrete do momento junto à fogueira no festival, quando o estranho a amarrou ali com um sorriso que ainda faz seu coração tropeçar. Sua túnica, como sempre, coça como se estivesse tramando contra você, e o cheiro de terra molhada se mistura com um leve perfume de flores silvestres
que crescem desordenadas ao longo do caminho. O estranho caminha ao seu lado, os passos leves, como se soubessem exatamente onde pisar para evitar as poças de lama. Você, por outro lado, já afundou a bota numa delas, e o squish-squish a cada passo é um lembrete humilhante da sua falta de graça medieval. O campo é vasto, com colinas suaves que se estendem até onde a vista alcança, pontuadas por ovelhas que parecem mais interessadas em mastigar grama do que no seu drama romântico. Um riacho murmura ao longe, seu som misturando-se ao canto dos pássaros e ao zumbido ocasional de uma abelha gorda. Você tenta manter a conversa leve, comentando sobre o céu claro ou o fato de que as ovelhas parecem estar conspirando para bloquear o caminho. O estranho ri e você percebe que está começando a gostar demais desse som, como sinos de uma capela, mas menos solene e mais perigoso. Perigoso porque na Idade Média, um passeio como esse não é só um encontro casual, é um evento, e você sente os olhos invisíveis da vila, mesmo estando tão longe da praça barulhenta. Na Idade Média, encontros fora dos olhos da comunidade eram raros e arriscados. Um fato amplamente conhecido é que o conceito de privacidade era quase inexistente. Casais eram vigiados por famílias, vizinhos e até pela igreja, que tinha opiniões fortes sobre qualquer coisa que cheirasse a romance não autorizado. Uma prática curiosa. Em algumas regiões, casais que queriam um momento a sós usavam sinais de campo, como uma pedra colocada num lugar específico para marcar encontros discretos, uma espécie de SMS medieval sem a parte do enviado. Historiadores ainda discutem se esses encontros eram mais sobre amor ou sobre rebeldia contra as regras rígidas. Mas, para você, esse passeio parece uma mistura dos dois. Você e o estranho param perto de uma árvore retorcida, suas raízes expostas como se quisessem ouvir a conversa. Eles apontam para um arbusto coberto de flores brancas, dizendo que são boas para fazer chá, mas que a avó deles jura que também atraem bons espíritos. Você sorri, pensando que, se espíritos existem, eles provavelmente estão rindo da sua tentativa de parecer encantador enquanto uma mancha de lama seca na sua bota. Você acredita nisso? Você pergunta, tentando manter a conversa fluindo. Eles dão de ombros com um meio sorriso que diz que acreditam no que quiserem. E você decide que isso é parte do charme deles. Uma mistura de mistério e desafio que te faz querer decifrá-los como um pergaminho velho. Vocês continuam andando, o caminho agora subindo suavemente até uma colina, onde a vila parece pequena e distante, como uma maquete de brinquedo. O estranho começa a falar sobre a vida na vila, sobre como todos sabem tudo sobre todos, e como até um passeio como esse pode virar fofoca antes do pôr do sol. Você concorda, lembrando do homem barbudo no festival, que provavelmente está contando a história da sua dança desajeitada para qualquer um que escute. Você tenta fazer uma piada sobre isso, dizendo que, se a vila tivesse um jornal, você estaria na primeira página com a manchete "Estrangeiro tropeça e apaixona". Eles riem, e você sente um alívio quente, como tomar um gole de sopa numa noite fria. Mas nem tudo é leveza. Você percebe olhares distantes, um pastor no topo da colina, fingindo cuidar das ovelhas, mas claramente observando. Uma mulher carregando um cesto de roupas passa pelo caminho oposto, e o olhar dela é tão afiado que poderia cortar pão. Você se pergunta se a mãe, tia do mercado, já foi informada do seu passeio. E a ideia te faz suar mais do que o sol quente. O estranho parece menos preocupado, chutando uma pedra no caminho como se o mundo inteiro não estivesse julgando cada passo deles. Eles sempre observam. Eles dizem com um tom que é meio resignado, meio desafiador. Mas às vezes vale a pena ignorar. Você para perto do riacho, onde a água reflete o céu como um espelho quebrado. O estranho se abaixa para pegar uma pedrinha lisa, jogando-a na água com um movimento que parece ensaiado.
Você tenta imitar, mas sua pedra afunda com um plop triste e eles riem de novo. Precisa praticar, eles dizem, e você jura que vai treinar arremesso de pedras todos os dias se isso significar mais momentos assim. A fita verde no seu pulso parece mais pesada agora, um lembrete de que cada gesto, cada palavra, está construindo algo ou arriscando tudo. Você respira fundo, o ar cheirando a terra e possibilidade, e decide que, por enquanto, vai ignorar os olhares e focar no estranho, no riacho e no calor tímido que cresce entre vocês. Você está sentado à mesa de madeira rústica na casa da sua família. O cheiro de pão de cevada recém-assado misturando-se com o leve mofo que parece impregnado nas paredes de pedra. A luz fraca de uma vela de sebo pisca, lançando sombras que dançam como fantasmas inquietos. Lá fora, a vila está quieta, exceto pelo latido distante de um cão e pelo rangido ocasional de uma carroça atrasada. Você segura um pedaço de pergaminho, ou melhor, um retalho de linho que você está usando como papel, porque pergaminho de verdade é para os ricos. Sua mão treme enquanto você tenta escrever uma carta para o estranho, a fita verde ainda amarrada no seu pulso como um lembrete do passeio pelos campos. Cada palavra parece um passo num campo minado. E você não tem certeza se está escrevendo uma declaração de amor ou uma receita para o desastre. Escrever cartas na Idade Média era uma arte, especialmente quando se tratava de romance. Um fato amplamente conhecido é que as cartas de amor, muitas vezes ditadas a escribas porque a maioria das pessoas não sabia escrever, seguiam fórmulas rígidas, cheias de elogios floreados e referências a virtudes cristãs. Uma prática curiosa? Em algumas vilas, casais usavam mensageiros duvidosos, como aprendizes de ferreiro ou crianças da vizinhança, para entregar essas mensagens, o que significava que seu segredo podia acabar sendo gritado na praça por um garoto de 10 anos. Historiadores ainda discutem se essas cartas eram expressões genuínas de afeto ou apenas parte de um jogo social para impressionar famílias e aliados. Mas, para você, cada palavra é um risco calculado. Você mergulha a pena, uma pena de galinha que você encontrou no quintal, num tinteiro improvisado feito de fuligem e vinho aguado. Cara, alma gentil, você começa, porque soa vagamente poético, mas então para, porque soa como algo que um trovador bêbado escreveria. Você amassa o linho e tenta de novo, escrevendo sobre como o festival e o passeio pelos campos fizeram você sentir algo que nem a melhor cerveja da vila poderia igualar. Você menciona a fita verde, como ela parece carregar um pedaço do estranho com você, e tenta não soar desesperado. É como escrever um DM no Instagram, mas sabendo que a mãe tia intrometida pode interceptar a mensagem antes que ela chegue ao destino. Você ouve um rangido na porta e seu coração quase salta pela boca. É só sua irmã mais nova, espiando com olhos curiosos e um sorriso que diz que ela sabe exatamente o que você está fazendo. Escrevendo para quem? Ela pergunta, e você a enxota com um gesto como se estivesse espantando uma galinha. Ela sai rindo e você sabe que se não for cuidadoso, a vila inteira vai saber da sua carta antes do amanhecer. Você volta ao linho, tentando encontrar palavras que sejam sinceras, mas não tão abertas, a ponto de te colocarem numa fogueira metafórica ou literal, dependendo do humor do padre local. Depois de algumas tentativas, você finalmente tem algo decente. A carta fala do festival, do jeito que os olhos do estranho brilhavam à luz da fogueira e de como o passeio pelos campos te fez esquecer por um momento as regras que governam cada passo na vila. Você termina com uma promessa tímida de encontrá-los novamente, talvez no próximo mercado, e assina com seu nome, esperando que isso não seja ousado demais. Na Idade Média, nomes carregavam peso. Dizer o seu era como oferecer uma parte de si mesmo. Você dobra o linho com cuidado, amarrando-o com um pedaço de corda, e tenta ignorar o fato de que sua caligrafia parece mais um desenho de criança do que uma obra de amor.
Agora vem a parte complicada. O mensageiro. Você considera o garoto que entrega pão para o padeiro, mas ele é conhecido por abrir pacotes em troca de sobras de comida. Há também o aprendiz do ferreiro, mas ele é tão barulhento que poderia anunciar sua carta para metade da vila. Você decide arriscar com uma vizinha idosa, que parece confiável, mas tem o hábito de contar histórias exageradas sobre suas próprias aventuras amorosas. Você a encontra do lado de fora, tricotando algo que parece um cobertor para um cavalo, e entrega a carta com instruções claras. Direto para a casa do estranho, sem paradas. Ela pisca, como se soubesse de algo que você não sabe, e promete entregar. Você não tem certeza se confia nela, mas é tarde demais para voltar atrás. Enquanto a noite avança, você fica na janela, olhando para a vila escura, o brilho fraco das tochas ao longe. O ar cheira a sebo derretido e palha úmida, e você se pergunta se o estranho vai rir da sua carta, ou pior, mostrá-la para a mãe, tia. Você toca a fita verde, sentindo o tecido macio sob os dedos, e tenta se convencer de que fez a coisa certa. O silêncio da noite é quebrado apenas pelo coachar de um sapo, e você decide que, por enquanto, vai esperar e torcer para que sua coragem não tenha sido um erro medieval épico. Você está escondido nas sombras de um bosque nos arredores da vila, o ar fresco da manhã carregado com o cheiro úmido de musgo e terra molhada. As árvores formam um dossel acima, filtrando a luz do sol em fragmentos dourados que dançam no chão coberto de folhas. Sua túnica, já desgastada por dias de uso, prende-se num galho baixo, e você solta um suspiro frustrado, imaginando como alguém consegue parecer romântico num mundo onde até as árvores parecem conspirar contra você. A fita verde no seu pulso brilha contra o tecido desbotado. Um lembrete do estranho e da carta que você enviou. Ou melhor, confiou à vizinha tricotadora, que provavelmente está contando a história para qualquer um que pare para ouvir. Você está aqui porque o estranho respondeu. Não com uma carta, mas com um bilhete curto, entregue por uma criança suja de lama. Encontre-me no bosque ao amanhecer. O bosque é silencioso, exceto pelo canto esporádico de um pássaro e pelo farfalhar das folhas quando uma brisa passa. Você sente o coração batendo forte, como um tambor anunciando uma batalha, e tenta se convencer de que isso é só um encontro, não uma emboscada. Mas na Idade Média, encontros secretos como esse eram um terreno perigoso. Um fato amplamente conhecido é que a igreja desaprovava qualquer interação romântica fora da vista da comunidade, considerando-a um convite ao pecado, ou pior, à fofoca. Uma prática curiosa, casais às vezes usavam códigos simples, como uma pena deixada num tronco, para confirmar encontros sem levantar suspeitas. Um truque que você gostaria de ter conhecido antes de confiar na vizinha tagarela. Historiadores ainda discutem se esses encontros eram movidos por paixão genuína ou por um desejo de desafiar as regras opressivas, mas, para você, estar aqui parece uma mistura de coragem e loucura. Você ouve um galho estalar e vira, quase tropeçando numa raiz exposta. É o estranho, emergindo de trás de uma árvore, com um capuz puxado sobre a cabeça, como se fossem um personagem de uma lenda medieval. Eles sorriem ao te ver, e o alívio te inunda como água fresca num dia quente. Você veio, eles dizem a voz baixa, como se o bosque pudesse estar ouvindo. Você concorda com a cabeça, tentando parecer calmo, mas suas mãos estão suadas e você jura que a lama na sua bota está fazendo um barulho mais alto do que deveria. Eles se aproximam e você nota que estão segurando algo, uma pequena bolsa de linho amarrada com um cordão. Para você, eles dizem, entregando-a. Você a abre e encontra um punhado de flores secas, perfumadas com um toque de lavanda. É um gesto simples, mas na Idade Média é como receber um buquê com uma nota escrita à mão. Vocês se sentam num tronco caído,
o musgo macio sob seus dedos e começam a conversar. O estranho fala sobre a vila, sobre como os rumores correm mais rápido que o riacho depois da chuva, e sobre como a mãe, tia deles, já está fazendo perguntas sobre o forasteiro com a túnica suja. Você ri, mas sente um aperto no peito. A vila inteira parece estar de olho em vocês, como se fossem estrelas de um drama medieval sem final feliz garantido. Você menciona a carta que enviou, esperando que não tenha soado ridícula, e eles confessam que riram alto com sua tentativa de poesia, mas guardaram o linho como se fosse um tesouro. Você cora, desejando que o capuz do estranho pudesse esconder seu rosto também. O bosque parece um mundo à parte, onde as regras da vila não chegam com tanta força. Mas você sabe que não é tão simples. Um pastor pode aparecer a qualquer momento, ou pior, a mãe, tia, com seu radar infalível. Você se lembra da maçã que trocou no mercado, aquela que parece uma vida atrás, e pergunta se o estranho ainda a tem. Eles sorriem, puxando-a do bolso, agora meio murcha, mas ainda inteira. Para a sopa, eles dizem, ecoando a piada do primeiro encontro. E você ri, sentindo o peso do mundo diminuir por um momento. Vocês falam sobre o festival, sobre a dança desajeitada e a fita verde. E você percebe que cada conversa com eles é como tecer uma tapeçaria, cada fio fortalecendo o que vocês estão construindo. Mas o sol está subindo e o bosque não vai protegê-los para sempre. Você ouve o som distante de um sino da igreja, chamando os aldeões para as orações matinais e sabe que é hora de voltar. O estranho te entrega uma das flores secas da bolsa, dizendo para guardá-la como um lembrete. Você a coloca no bolso, ao lado do espaço onde a maçã costumava ficar, e promete encontrá-los novamente, talvez no próximo mercado. Eles assentem, mas há uma sombra nos olhos deles, como se soubessem que cada encontro secreto aumenta o risco. Você sai do bosque com o coração leve, mas os pés pesados de lama e o cheiro de lavanda te segue como uma promessa frágil num mundo cheio de olhos. Você está no grande salão de um castelo local, o ar pesado com o cheiro de cera de velas, carne assada e o leve ranço de vinho derramado em tábuas de madeira. As paredes de pedra ecoam risadas e o tilintar de canecas, enquanto trovadores tocam uma melodia animada, suas liras e tambores criando uma trilha sonora que parece saída de um filme de fantasia, mas com menos dragões e mais pessoas com dentes questionáveis. Sua túnica, que você tentou limpar para uma ocasião, ainda tem uma mancha suspeita de lama do bosque, e você se sente tão deslocado quanto um celular num museu medieval. A fita verde no seu pulso e a flor seca no bolso, no entanto, te ancoram, lembretes do estranho e do encontro secreto que ainda faz seu coração acelerar como um cavalo desbocado. O salão está lotado, com mesas compridas cobertas de pão, queijo e aves assadas, algumas ainda com penas que ninguém se preocupou em tirar. Nobres locais, com túnicas de cores vivas, misturam-se com comerciantes abastados e camponeses sortudos como você, convidados para o banquete por algum capricho do senhor do castelo. Você avista o estranho do outro lado do salão, sentado com a família deles, e seus olhos se encontram por um instante, como uma faísca saltando de uma fogueira. Eles estão vestindo uma túnica mais fina hoje, com bordados que brilham à luz das tochas. E você se pergunta como alguém pode parecer tão à vontade num lugar onde cada garfada parece uma prova de status. Na Idade Média, banquetes como esse eram mais do que festas. Eram palcos para exibir riqueza e reforçar hierarquias. Um fato amplamente conhecido é que a disposição dos assentos era rigidamente planejada. Quanto mais perto do senhor do castelo, maior o seu status. Uma prática curiosa: alguns convidados traziam suas próprias facas e colheres, porque talheres não eram garantidos, e compartilhar uma colher com um estranho era tão constrangedor quanto dividir fones de ouvido hoje.
Historiadores ainda discutem se esses eventos eram momentos de união comunitária ou apenas arenas para rivalidades disfarçadas. Mas, para você, o banquete é uma chance de se aproximar do estranho, se conseguir passar pela barreira invisível de olhares e fofocas. Você tenta se aproximar da mesa deles, segurando uma caneca de cerveja aguada que alguém te entregou. O salão é um labirinto de corpos, com servos correndo para reabastecer pratos e cães disputando restos no chão. Você quase tropeça num osso de galinha, mas consegue manter o equilíbrio, embora sua dignidade esteja pendurada por um fio. O estranho te vê e faz um gesto sutil, apontando para um espaço vazio perto da mesa deles. Você hesita. Sentar tão perto da família deles é como entrar na jaula de um leão com um bife amarrado no pescoço. Mas a fita verde no seu pulso parece pulsar, como se dissesse: não seja covarde agora. Você se senta, tentando ignorar o olhar da mãe, tia, que está mastigando um pedaço de pão com a intensidade de quem planeja um interrogatório. O estranho te oferece um pedaço de queijo, um gesto simples, mas que, num salão onde cada movimento é observado, parece gritar: nós temos uma conexão. Você aceita, murmurando algo sobre como o queijo é melhor que o do mercado, o que soa tão idiota que você quer se esconder debaixo da mesa. Eles sorriem e você relaxa um pouco, embora sinta os olhos de outros convidados como flechas prontas para disparar. Um homem gordo com uma túnica roxa sussurra algo para seu vizinho, apontando na sua direção. E você jura que ouviu a palavra forasteiro. A conversa com o estranho flui, apesar do caos. Eles falam sobre o castelo, sobre como o senhor local gosta de exibir sua riqueza com pratos de prata que provavelmente custaram mais que a vila inteira. Você faz uma piada sobre como preferiria um prato de sopa sem surpresas, lembrando da maçã que trocaram no mercado, e eles riem, o som abafado pelo barulho do salão. Mas a mãe, tia, está observando, e você percebe que cada palavra, cada olhar, está sendo catalogado para um relatório que provavelmente chegará ao padre antes do amanhecer. Você tenta manter a compostura, cortando um pedaço de pão com a faca que trouxe de casa. Porque sim, você aprendeu a lição sobre talheres. O banquete continua com trovadores cantando sobre amores impossíveis e cavaleiros heróicos, e você se pergunta se sua história com o estranho vai acabar como uma dessas baladas, ou como uma nota de rodapé em um sermão sobre comportamento inadequado. Você toca a flor seca no bolso, sentindo seu perfume fraco de lavanda, e decide que, por enquanto, vai aproveitar o momento. O estranho te passa outro pedaço de queijo e você aceita, sabendo que cada gesto é um passo num terreno onde as regras são tão claras quanto a cerveja na sua caneca, ou seja, nem um pouco. Você está de volta à casa da sua família, sentado num banco de madeira que range como se estivesse reclamando do seu peso. O fogo na lareira crepita, lançando um brilho quente que não chega a aquecer o frio que se infiltra pelas rachaduras das paredes de pedra. O cheiro de fumaça se mistura com o de ervas secas penduradas no teto, e você jura que ainda sente o perfume de lavanda da flor seca que guarda no bolso, um presente do estranho no bosque. A fita verde no seu pulso parece um farol, mas também um peso, cada nó um lembrete de que seu flerte está começando a chamar a atenção demais. Lá fora, a vila dorme, exceto pelo uivo distante de um lobo e pelo som de galhos balançando na brisa noturna. Mas dentro da casa, a tensão é tão densa quanto o mingau de cevada que sua mãe está mexendo numa panela. Sua família está reunida ao redor da mesa e você sente como se estivesse enfrentando um tribunal medieval. Sua mãe, com olhos que poderiam perfurar uma armadura, segura uma colher de madeira como se fosse uma arma. Seu pai, um homem de poucas palavras, mas muitas sobrancelhas levantadas, cruza os braços. Sua irmã mais nova, sempre pronta para o caos, sorri como se soubesse de um segredo que poderia incendiar a vila.
Eles ouviram os rumores. Claro que ouviram. Na Idade Média, fofoca viajava mais rápido que uma carroça puxada por cavalos, e seu passeio pelos campos e o momento no banquete com o estranho já são a manchete não oficial da vila. Você tenta parecer inocente, mas a mancha de lama na sua túnica e a fita verde não ajudam sua causa. Na Idade Média, a família tinha um papel central no namoro, especialmente quando se tratava de casamentos. Um fato amplamente conhecido é que casamentos muitas vezes eram arranjados para fortalecer alianças econômicas ou sociais, com o amor sendo um bônus opcional. Uma prática curiosa. Em algumas comunidades, pais exigiam que pretendentes provassem sua dignidade com presentes ou tarefas, como consertar uma cerca ou doar um carneiro, uma espécie de teste de aptidão medieval. Historiadores ainda discutem se essas intervenções familiares eram mais sobre proteger a honra ou garantir lucros. Mas, para você, a conversa à mesa parece uma mistura de preocupação genuína e um desejo de evitar que a vila inteira fale sobre o forasteiro atrapalhado. Sua mãe começa com aquele tom que mistura carinho e ameaça. Quem é essa pessoa com quem você está andando? Ela pergunta, apontando a colher na sua direção. Você engole em seco, sentindo o peso de cada palavra que escolher. Você tenta explicar que o estranho é só alguém interessante, mas sua irmã interrompe, dizendo que ouviu no mercado que você deu uma maçã a eles, como se fosse um cavaleiro oferecendo um cavalo. Você quer cavar um buraco e desaparecer, mas o chão de terra batida não coopera. Seu pai finalmente fala, perguntando se a família do estranho tem terras ou pelo menos um bom rebanho de ovelhas. Você percebe que, para eles, seu flerte é menos sobre borboletas no estômago e mais sobre quantos sacos de grãos poderiam vir num dote. Você tenta defender seu caso, mencionando o festival, a dança, a fita verde, sem entrar em detalhes sobre o encontro no bosque, porque isso seria como confessar um crime. Sua mãe suspira, dizendo que a família do estranho é conhecida, mas complicada, o que na linguagem da vila significa que eles têm suas próprias fofocas. Você se lembra da mãe tia no banquete, com seu olhar que poderia transformar vinho em vinagre, e entende o que ela quer dizer. Ainda assim, você insiste que quer continuar vendo o estranho, porque, bem, aquela flor seca no seu bolso vale mais do que qualquer saco de grãos. A conversa se arrasta, com sua mãe listando todas as coisas que poderiam dar errado, desde a desaprovação do padre até a possibilidade de você acabar prometido a outra pessoa por razões práticas. Seu pai sugere que você pelo menos traga o estranho para um jantar, para que eles possam avaliar, uma palavra que soa tão reconfortante quanto um exame médico medieval. Sua irmã, sempre útil, sugere que você escreva outra carta, mas melhor que a última, porque aquela era meio brega. Você a encara desejando que ela fosse menos observadora, mas ela só pisca, como se estivesse gostando do seu sofrimento. Quando a lareira começa a apagar, deixando o ar mais frio, sua família finalmente cede, não uma aprovação, mas um "vamos ver no que isso dá". Você sai da mesa com a cabeça cheia, o cheiro de fumaça ainda grudado na sua túnica. Lá fora, a lua brilha como uma moeda de prata, e você toca a fita verde, pensando no estranho e no que vem a seguir. A vila pode estar cheia de olhos e bocas, mas por agora você está disposto a enfrentar todos eles por mais um momento com aqueles olhos que brilham como as tochas do festival. Você está de volta ao mercado da vila, o sol do meio-dia esquentando sua nuca como um padeiro impaciente com seu forno. O ar está carregado com o cheiro de lã úmida, peixe seco e o perfume doce de maçãs maduras empilhadas em cestos. O burburinho é constante. Vendedores gritam preços, galinhas cacarejam como se estivessem debatendo política e uma carroça rangente ameaça derrubar uma pilha de nabos. Sua túnica, já marcada por aventuras anteriores, carrega uma nova mancha de lama do caminho até aqui
E você tenta ignorar o fato de que a fita verde no seu pulso é a única coisa que te faz parecer minimamente interessante. A flor seca está segura no seu bolso e você a toca de vez em quando, como se fosse um amuleto contra os olhares curiosos da vila. Você veio ao mercado com um propósito: encontrar o estranho novamente. Depois da conversa tensa com sua família, você sabe que cada passo que dá com eles é como dançar numa corda bamba sobre um poço de fofocas. O banquete no castelo e o encontro no bosque já são lendas locais. E você ouviu um menestrel cantar algo que soava perigosamente como uma balada sobre o forasteiro e a fita verde. Você tenta manter a cabeça baixa, fingindo interesse numa pilha de cenouras murchas, mas seu coração dispara quando vê o estranho perto de um estande de tecidos, examinando um rolo de lã com a mesma atenção que você daria a um mapa do tesouro. Na Idade Média, o namoro era um campo minado de obstáculos sociais. Um fato amplamente conhecido é que rumores podiam destruir reputações mais rápido que uma praga, especialmente para mulheres que enfrentavam julgamentos mais duros por qualquer comportamento inapropriado. Uma prática curiosa: em algumas vilas, casais sob escrutínio público às vezes usavam intermediários como amigos ou servos para trocar mensagens ou presentes, mantendo uma fachada de decoro. Historiadores ainda discutem se essas estratégias eram mais sobre proteger o amor ou apenas sobre enganar a vigilância da comunidade. Mas, para você, a ideia de um intermediário parece tão confiável quanto confiar um segredo à sua irmã tagarela. Você se aproxima do estande, desviando de um garoto que corre com um pão roubado debaixo do braço. O estranho te vê e sorri, aquele sorriso que faz o mercado barulhento parecer um pano de fundo borrado. De novo as cenouras? Eles perguntam, apontando para o cesto que você está fingindo examinar. Você ri, admitindo que vegetais não são exatamente sua paixão, e eles te convidam a olhar os tecidos com eles. A vendedora, uma mulher com tranças apertadas e um olhar que diz: sei tudo o que está acontecendo, entrega um pedaço de lã azul ao estranho, dizendo que combinaria com os olhos de alguém especial. Você sente seu rosto queimar e o estranho ri, mas não corrige a vendedora. Vocês caminham juntos pelo mercado, mantendo uma distância respeitável, porque, claro, a mãe, tia ou algum primo intrometido pode estar à espreita. O estranho fala sobre o banquete, brincando que você parecia mais nervoso com a mãe, tia deles, do que com o senhor do castelo. Você contra-ataca mencionando a maçã murcha que eles ainda guardam, e eles admitem que a mantém como lembrança de um bom dia. O comentário te pega desprevenido e você tropeça numa pedra porque, claro, suas botas ainda têm um talento especial para te trair. Eles seguram seu braço para te equilibrar e o toque, mesmo através da túnica áspera, é como uma faísca que poderia acender uma fogueira. Mas o mercado não é o bosque e a privacidade é um luxo que você não tem. Um grupo de mulheres passa, sussurrando e apontando para a fita verde no seu pulso. Um homem carregando um saco de grãos para e te encara, como se estivesse tentando lembrar onde te viu antes. Provavelmente no banquete ou na balada do menestrel. Você sente o peso da vila, como se cada olhar fosse uma pedra empilhada nos seus ombros. O estranho parece menos afetado, mas você nota que eles ajustam o capuz, como se quisessem se esconder um pouco mais. Eles sempre falam, eles dizem, com um tom que mistura resignação e desafio, mas às vezes é só barulho. Você sugere parar num estande de pão, mais para ganhar tempo do que por fome. Enquanto dividem um pedaço de pão de cevada, duro como uma promessa não cumprida, você pergunta sobre a família deles, tentando entender o terreno em que está pisando. Eles hesitam, dizendo que a mãe tia é protetora, mas que o resto da família é mais negociável. Você ri, pensando na sua própria família e na conversa que quase te fez jurar celibato.
O sol está mais quente agora e o mercado está mais cheio, com crianças correndo e vendedores gritando. Você sabe que não pode ficar muito tempo sem atrair mais olhares, mas por enquanto o pão, a fita e o sorriso do estranho são o suficiente para te fazer querer enfrentar qualquer obstáculo até a próxima fofoca. Você está no pátio da igreja da vila, o sol da tarde lançando sombras longas das cruzes de pedra sobre o chão de terra batida. O ar cheira a incenso e palha úmida, com um toque de cera derretida das velas que queimam dentro da capela. Sua túnica, ainda marcada pela lama do mercado e pelas aventuras anteriores, parece mais pesada hoje, como se carregasse o peso de cada olhar que você recebeu desde que a fita verde apareceu no seu pulso. A flor seca está no seu bolso, seu perfume de lavanda, um lembrete do estranho e do momento no bosque que parece agora uma memória de outra vida. Você está aqui para um encontro com o estranho, mas não é um passeio romântico. É algo mais sério, um juramento, um passo que faz seu estômago revirar, como se você tivesse comido o ensopado duvidoso do padeiro. O pátio está quieto, exceto pelo murmúrio de um grupo de mulheres rezando perto da entrada da igreja e pelo som distante de um sino que marca a hora. O estranho está ao seu lado, vestido com uma túnica simples, mas com um broche de bronze que brilha como um pequeno sol. Eles parecem nervosos, mexendo na borda do cinto, e você percebe que esse momento é tão grande para eles quanto para você. Na Idade Média, juramentos eram mais do que palavras. Eram promessas que podiam mudar vidas. Um fato amplamente conhecido é que juramentos de amor ou lealdade, muitas vezes feitos em locais sagrados como igrejas, tinham peso legal e espiritual, quase como um contrato assinado na frente de Deus e da vila. Uma prática curiosa. Em algumas regiões, casais selavam juramentos trocando anéis ou outros objetos que eram guardados como prova de compromisso ou como garantia contra traições. Historiadores ainda discutem se esses rituais eram movidos por devoção romântica ou por pressão social, mas para você, o juramento parece um salto no escuro, com a vila inteira como testemunha invisível. Você e o estranho estão diante de uma pequena cruz de pedra, longe o suficiente da entrada da igreja para evitar os olhares do padre, mas perto o bastante para sentir o peso do lugar. Eles pegam sua mão, o toque firme, mas gentil, e dizem que querem fazer um juramento, não de casamento ainda, mas de intenção verdadeira. Você pisca, tentando processar as palavras, que soam como algo saído de um pergaminho antigo. Eles explicam que é uma promessa de continuar o que começaram, apesar dos rumores, da mãe, tia e das regras que parecem sufocar cada passo. Você sente o coração acelerar, como o galope de um cavalo numa estrada de terra, e concorda, porque dizer não parece tão impossível quanto convencer o menestrel local a afinar sua viela. O juramento é simples, mas as palavras são pesadas. Você promete lealdade, respeito e coração verdadeiro, enquanto o estranho repete as mesmas palavras, os olhos fixos nos seus, como se estivessem tentando gravar o momento na memória. Vocês trocam pequenos objetos. Você dá a flor seca, agora um pouco esmagada, e eles te entregam um anel de corda trançada, simples, mas feito com cuidado. É como assinar um contrato, mas com mais emoção e menos papelada. O vento sopra, levando o cheiro de incenso e o som do sino. E você sente que, por um momento, o mundo é só vocês dois. A cruz de pedra e a promessa que acabaram de fazer. Mas a vila nunca dorme de verdade. Você ouve passos atrás de você e vira para ver um garoto, provavelmente um dos mensageiros curiosos do mercado, espiando de trás de uma árvore. Ele corre quando percebe que foi visto. E você sabe que antes do pôr do sol, a história do seu juramento vai estar na boca de todos. Provavelmente com detalhes exagerados, como você prometendo um castelo ou lutando contra um dragão. O estranho ri, dizendo que a vila precisa de algo para falar além do preço do trigo. Você sorri, mas sente um aperto no peito.
Cada passo que vocês dão juntos parece atrair mais olhos, mais sussurros, mais riscos. Vocês caminham para fora do pátio, mantendo uma distância respeitável, porque até um juramento feito em segredo pode ser mal interpretado. O estranho fala sobre o futuro, sobre como gostaria de te levar para outro festival, talvez em uma vila maior, onde os olhares são menos familiares. Você concorda pensando na maçã do mercado, na dança desajeitada, na carta que quase te matou de vergonha. A fita verde e o anel de corda são lembretes de que, apesar dos obstáculos, vocês estão construindo algo real. O sol começa a se pôr, tingindo o céu de vermelho, e você sente o peso do juramento. Não como uma corrente, mas como uma âncora, te mantendo firme num mundo onde tudo parece prestes a desmoronar. Você está no coração da vila, mas dessa vez não é o mercado ou a praça do festival. É a casa de um comerciante abastado, um lugar que parece um castelo em miniatura comparado à sua humilde morada. O ar está denso com o cheiro de cera de abelha das velas, muito mais sofisticadas que o sebo rançoso da sua casa, e há um toque de especiarias exóticas, talvez canela, que faz você se sentir como se tivesse entrado num conto das 1001 noites. Sua túnica, apesar dos seus esforços para limpá-la, ainda carrega as marcas da lama do bosque e do mercado, e você tenta não tocar em nada para não deixar um rastro de sujeira. A fita verde no seu pulso e o anel de corda trançada, presentes do estranho, são seus únicos ornamentos, mas eles brilham com um significado que nenhuma joia poderia igualar. Você foi convidado para um jantar, não pela família do estranho, mas por um aliado deles, alguém com influência suficiente para fazer sua presença aqui parecer um teste. O salão é menor que o do castelo, mas ainda impressionante, com tapeçarias desbotadas nas paredes e uma mesa coberta de pratos que parecem mais arte do que comida. O estranho está sentado do outro lado, ao lado de um homem de barba grisalha que fala alto sobre o preço da lã. A mãe, tia, está lá, é claro, com seu olhar que poderia congelar um rio. E você sente cada movimento seu sendo avaliado como se fosse uma peça num tabuleiro de xadrez. Você tenta se concentrar no pão quente à sua frente, mas ele é tão macio que parece um insulto à sua dieta usual de cevada dura. O estranho te lança um olhar rápido, um meio sorriso que diz, aguente firme, e você tenta não deixar a colher tremer na sua mão. Na Idade Média, a política e o romance estavam tão entrelaçados quanto os fios de uma tapeçaria. Um fato amplamente conhecido é que casamentos, mesmo entre camponeses, muitas vezes serviam para fortalecer laços entre famílias ou comunidades, com alianças sendo negociadas como tratados comerciais. Uma prática curiosa. Em algumas vilas, jantares como esse eram usados como palcos para inspecionar pretendentes, com anfitriões testando a etiqueta, a conversa e até a paciência dos convidados, uma espécie de entrevista de emprego para o coração. Historiadores ainda discutem se essas ocasiões eram mais sobre amor ou sobre poder, mas, para você, o jantar parece uma armadilha disfarçada de hospitalidade. O anfitrião, o comerciante de barba grisalha, começa a fazer perguntas. Ele quer saber de onde você é, o que sua família faz, e se você tem alguma habilidade útil, o que, na linguagem da vila, significa você pode pagar um dote ou pelo menos consertar uma carroça. Você tenta responder com cuidado, mencionando que sua família trabalha com grãos e que você é bom com as mãos, o que soa vagamente útil até você perceber que parece que está se oferecendo para ser carpinteiro. O estranho reprime um riso e você sente um misto de alívio e vontade de desaparecer sob a mesa. A mãe, tia, no entanto, não ri. Ela pergunta com um tom que corta como uma faca se você já pensou em estabilizar sua posição antes de se envolver com certas pessoas. Você engole em seco, sentindo o peso da palavra envolver.
O estranho intervém, mudando de assunto para falar sobre o próximo festival, mas a tensão no ar é tão espessa quanto o molho de carne na sua frente. Você se lembra da maçã do mercado, da dança desajeitada, do juramento na igreja, e tenta se agarrar à ideia de que tudo isso vale o risco. Mas então, outro convidado, um homem com uma túnica vermelha que grita "Eu sou importante", começa a falar sobre um boato. Alguém viu você e o estranho no bosque, e agora há sussurros de comportamento impróprio. Você sente o sangue fugir do rosto e o estranho aperta a borda da mesa, os nós dos dedos brancos. Você tenta se defender, dizendo que foi só um passeio, mas suas palavras soam frágeis, como um pano velho rasgando. O anfitrião levanta a mão, pedindo calma, mas seus olhos brilham com a curiosidade de quem adora um bom drama. O estranho fala, com uma voz firme, que os rumores são apenas isso, rumores, e que intenções verdadeiras foram declaradas, uma referência ao juramento que vocês fizeram. A mãe, tia, estreita os olhos, mas não diz nada, o que é quase pior do que uma bronca. O jantar continua com conversas sobre o tempo e o preço do trigo. Mas você sabe que a verdadeira conversa está acontecendo nos olhares trocados e nos silêncios pesados. Quando o jantar termina, você e o estranho saem para o pátio, onde o ar fresco é um alívio após o calor do salão. Eles tocam o anel de corda no seu dedo, um gesto rápido, mas que parece dizer: estamos juntos nisso. Você murmura algo sobre como a vila parece determinada a transformar seu flerte numa saga épica, e eles riem, dizendo que pelo menos é uma história que vale a pena contar. A noite está clara, as estrelas brilhando como moedas espalhadas no céu, e você sente que, apesar das intrigas, a fita verde e o anel de corda são fios que te ligam ao estranho, e que você não vai deixar que sejam cortados tão fácil. Você está sentado num banco tosco na casa da sua família, o cheiro de fumaça de lenha e cevada cozida enchendo o ar, enquanto a luz fraca de uma vela de sebo pisca sobre a mesa. A fita verde no seu pulso e o anel de corda no seu dedo parecem pulsar com uma energia própria. Lembretes do estranho e de todos os momentos que vocês compartilharam, do mercado ao bosque, do festival ao juramento na igreja. Lá fora, a vila está silenciosa, exceto pelo cricrilar dos grilos e pelo ocasional latido de um cão. Sua túnica, agora uma galeria de manchas de lama e suor, coça como se estivesse protestando contra mais um dia de uso. Você está aqui porque o próximo passo no seu romance com o estranho não é mais só uma troca de olhares ou presentes. É a preparação para um noivado, e a ideia te faz sentir como se estivesse prestes a pular de uma muralha sem saber se há feno para amortecer a queda. Sua família está ao seu redor, e o clima é tão tenso quanto uma corda de arco esticada. Sua mãe mexe uma panela de ensopado, mas seus olhos estão em você, afiados como a faca que ela usa para cortar nabos. Seu pai está sentado em silêncio, afiando uma ferramenta com um movimento lento que parece dizer: escolha suas palavras com cuidado. Sua irmã, sempre pronta para transformar qualquer situação num espetáculo, está tricotando algo que parece mais um emaranhado de lã do que um pano. E sorri, como se soubesse que você está em apuros. A conversa no jantar com o comerciante abastado espalhou mais rumores, e agora a vila inteira parece dividida entre torcer pelo seu romance e esperar que ele desmorone como uma carroça mal construída. Na Idade Média, noivados eram um passo sério, muitas vezes mais sobre estratégia do que amor. Um fato amplamente conhecido é que noivados exigiam aprovação familiar e, em alguns casos, do clero, com negociações que podiam durar semanas e envolver dotes, terras ou até promessas de trabalho. Uma prática curiosa: em algumas comunidades, casais noivados trocavam presentes de promessa, como facas ou cintos, que simbolizavam um compromisso quase tão vinculante quanto o casamento. Historiadores ainda discutem se essas tradições eram uma forma de selar o amor
ou apenas de garantir que ninguém saísse do acordo sem consequências. Mas, para você, a ideia de um noivado com o estranho é tão emocionante quanto aterrorizante. Você começa a falar, tentando explicar que seu vínculo com o estranho é mais do que fofoca de mercado ou uma fita verde. Você menciona o juramento na igreja, o anel de corda, e como cada encontro, do bosque ao banquete, pareceu construir algo que vale mais do que qualquer saco de grãos. Sua mãe interrompe, perguntando se a família do estranho está disposta a contribuir para um noivado, o que significa que ela quer saber se eles têm ovelhas, ou pelo menos uma carroça decente. Você hesita, porque suas conversas com o estranho foram mais sobre olhares e risadas do que sobre inventários de bens. Seu pai finalmente fala, sugerindo que você convide o estranho e a família deles para uma reunião formal, para discutir intenções. A palavra intenções soa como uma sentença de julgamento, e você sente um frio na espinha. Sua irmã, incapaz de resistir, sugere que você faça algo grandioso, como oferecer um presente de noivado que impressione a vila. Talvez um cinto bordado ou, quem sabe, uma galinha premiada. Você a encara, desejando que ela guardasse suas ideias para si. Mas a sugestão fica na sua cabeça. Você pensa na maçã do mercado, na flor seca do bosque, e se pergunta o que poderia oferecer ao estranho que mostrasse o quanto eles significam para você. Um cinto parece viável, mas você teria que convencer o tecelão local a te fazer um favor. E ele não é exatamente conhecido por sua generosidade. Você decide que vai tentar, porque a ideia de um noivado sem um gesto concreto parece incompleta, como um pão sem fermentar. A conversa continua, com sua mãe listando todas as coisas que precisam ser feitas. Falar com o padre, negociar com a família do estranho e garantir que a vila não transforme seu noivado numa balada de menestrel com versos constrangedores. Você toca o anel de corda, sentindo sua textura áspera, e pensa no estranho, no jeito que eles riram no mercado, no toque rápido no banquete, na promessa sussurrada na igreja. Você sabe que o caminho até o noivado será cheio de olhares, rumores e, provavelmente, mais intervenções da mãe, tia. Mas por agora, o calor da lareira e o peso do anel no seu dedo te fazem acreditar que, com um pouco de coragem e talvez um cinto decente, você pode enfrentar qualquer coisa que a vila jogue no seu caminho. Você está sentado numa colina que dá vista para a vila, o céu tingido de roxo e laranja, enquanto o sol se põe, como se estivesse se despedindo com uma reverência dramática. O ar é fresco, carregado com o cheiro de grama molhada e o leve aroma de fumaça que sobe das chaminés abaixo. Sua túnica, agora uma crônica de manchas de lama, suor e memórias, coça menos hoje, talvez porque você está começando a se acostumar com ela, ou porque sua mente está em outro lugar. A fita verde no seu pulso, o anel de corda no dedo e a flor seca no bolso são como relíquias de uma jornada que começou com uma maçã no mercado e agora te trouxe aqui, refletindo sobre o futuro com o estranho. A vila parece pequena lá embaixo, suas casas de pedra e palha aninhadas entre campos e riachos. Mas você sabe que ela é grande o suficiente para carregar todas as suas esperanças e medos. O estranho está ao seu lado, sentado na grama, mexendo numa pequena pedra que encontraram no caminho. Vocês vieram aqui depois de mais uma reunião tensa, dessa vez com as duas famílias, onde palavras como dote e honra foram jogadas na mesa como moedas numa negociação. O noivado está mais próximo agora, mas não sem custos. Rumores ainda circulam, e a mãe, tia do estranho, parece determinada a transformar cada passo seu num teste de resistência. Você toca o anel de corda, sentindo sua textura áspera, e se pergunta como algo tão simples pode carregar tanto peso. O estranho olha para você, os olhos refletindo o céu que escurece, e diz, quase em um sussurro, que às vezes deseja que vocês dois pudessem fugir para uma vila onde ninguém os conhece.
Você ri porque a ideia é tão tentadora quanto impossível. Na Idade Média, desaparecer era tão fácil quanto convencer o padeiro a não queimar o pão. Na Idade Média, o futuro de um casal era incerto, mesmo com juramentos e noivados. Um fato amplamente conhecido é que casamentos, mesmo os baseados em amor, enfrentavam pressões externas, desde desastres naturais até disputas familiares que podiam desfazer acordos num piscar de olhos. Uma prática curiosa. Em algumas comunidades, casais noivados faziam oferendas à igreja, como velas ou grãos, para garantir bênçãos, ou, mais realisticamente, para acalmar o padre local. Historiadores ainda discutem se essas oferendas eram atos de fé ou subornos disfarçados, mas para você, o futuro com o estranho parece um caminho cheio de curvas, onde cada passo pode levar a um banquete ou a uma bronca. Você e o estranho falam sobre o que vem a seguir. Eles mencionam o próximo festival, onde talvez vocês possam dançar novamente, como naquela noite que parece uma vida atrás. Você pensa na maçã, na dança desajeitada, na carta que quase te matou de vergonha, e sorri, porque cada momento, por mais caótico que tenha sido, te trouxe até aqui. Você sugere que, se o noivado seguir em frente, talvez possam começar uma tradição própria, como trocar fitas todos os anos, uma ideia que soa brega até para você, mas que faz o estranho rir. Melhor que sopa de pera, eles dizem. E você ri, lembrando do mercado e do seu flerte atrapalhado. O céu escurece e as primeiras estrelas aparecem, como pequenos furos num tecido preto. Você sente o peso da vila lá embaixo. Os olhares, as fofocas, a mãe, tia com seu radar implacável. Mas aqui, na colina, é como se o mundo fosse só vocês dois. O estranho pega sua mão, o toque quente contra o frio da noite, e vocês ficam em silêncio, ouvindo o vento e o murmúrio distante do riacho. Você sabe que o futuro é incerto, como uma carroça numa estrada esburacada. Mas a fita, o anel e a flor são promessas de que juntos vocês podem enfrentar qualquer coisa. Pelo menos é o que você espera. O sol se foi agora, e a vila abaixo é apenas um punhado de luzes tremeluzindo como vagalumes. Você sente o peso do dia se dissipar, como se o vento estivesse levando embora os rumores e as preocupações. O estranho está ao seu lado, a respiração deles calma, um ritmo suave que combina com o zumbido dos grilos. Você pensa em todos os passos que os trouxeram até aqui. O mercado barulhento, a dança desajeitada, o juramento na igreja, as intrigas no jantar. Cada momento foi como uma pedra num caminho, construindo algo maior, algo que parece frágil, mas forte, como uma ponte de corda sobre um rio. Você respira fundo, o ar fresco enchendo seus pulmões e deixa sua mente vagar para um lugar mais tranquilo. Imagine-se deitado na grama, o céu estrelado acima, as vozes da vila desaparecendo até serem apenas um eco distante. A fita verde, o anel de corda, a flor seca. Eles estão com você, mas agora são apenas parte de uma história maior, uma que você está escrevendo juntos. Não há pressa, não há olhares julgadores, apenas o calor da mão do estranho na sua e a promessa de que, seja qual for o futuro, vocês vão enfrentá-lo um dia de cada vez. Feche os olhos, sinta a brisa e deixe o mundo medieval se dissolver num sono suave, seguro, reconfortante.